Programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. A professora da FAI, UFMG, Flávia Xavier, continua sua conversa com a professora e coordenadora-geral do Sindiúte, Beatriz Cerqueira, no bloco Educação em Debate. Ela nos ajuda a entender os erros cometidos pela Secretaria de Estado da Educação ao divulgar o IDEB como a única fonte de avaliação da educação da rede estadual. De Brasília, você vê as notícias da CNT. Educação em Debate. Continuamos a conversa com a professora Flávia Xavier. Ela é da Faculdade de Educação da UFMG e do Núcleo de Pesquisas em Desigualdades Escolares. Conversamos sobre o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Flávia, por que o IDEB não pode ser o único indicador de qualidade na educação? Isso é muito importante, porque o que tem acontecido é que o IDEB tem sido aquela medida que tem descrito a qualidade da educação básica das escolas brasileiras. Entretanto, esse indicador ele está altamente correlacionado com o nível socioeconômico dessas escolas. Isso quer dizer o quê? Que aquelas escolas que apresentam um indicador melhor, que tem se saído melhor em termos de desempenho escolar dos alunos, nas suas taxas de aprovação, são aquelas escolas em contextos socioeconômicos mais altos, que as famílias desses alunos possuem maior renda, mais bens de capital, de serviços, enfim, que tem mais acesso. São famílias também cujos pais desses alunos têm maior nível educacional. Então, a gente não pode usar o IDEB como um único indicador, dada essa alta correlação dele com o nível socioeconômico das escolas. É importante que esse indicador ele seja usado de modo contextualizado. Ao apresentar para a escola o IDEB, é importante que se apresente também o contexto que essa escola se inscreve, porque isso vai permitir com que os professores, que o diretor daquela escola, que a comunidade entenda o contexto no qual ela se inscreve e às vezes são contextos inclusive adversos às melhorias que têm que ser pensadas. Isso não quer dizer que os alunos tenham que aprender de modo diferente, né? Que um aluno de um contexto mais favorecido vai saber mais, o aluno de um contexto menos favorecido menos. Não quer dizer isso. Mas a gente tem que entender que existem contextos que são mais adversos. E, portanto, uma escola em um contexto mais adverso que consegue uma melhoria, mesmo que pequena, mas aquilo pode significar muito para aquele contexto. Então, não dá para a gente fazer comparações sem que haja essa contextualização. Outros indicadores, além do nível socioeconômico das escolas, são importantes. Por exemplo, a infraestrutura das escolas. A gente tem percebido hoje, já tem pesquisas com esses indicadores calculados, que nós temos escolas muito desiguais em termos de infraestrutura. Então, escolas que faltam um básico relacionado a isso, né? Falta carteiras, falta uma cantina adequada, quadra de esportes e outras escolas mais bem equipadas. Então, a gente tem uma variação enorme e a infraestrutura também está relacionada a esse contexto que a escola se inscreve. Então, o importante é apresentar esse indicador. Esse indicador pode ser uma síntese interessante, mas ele nunca pode ser lido fora de um contexto no qual aquela escola se inscreve. E esse ranking que é feito com a nota do IDEB ajuda a melhorar a escola? Isso tem sido um grande equívoco, né? A equipe técnica do INEP, já nos últimos anos, não tem recomendado esse ranqueamento. O que a gente viu, por exemplo, com as notas do Enem ano passado, e isso acontece com o Enem, acontece com o IDEB, a mídia gosta de fazer o ranqueamento. Então, sai uma lista das melhores escolas. Vamos usar o Enem, que a mesma lógica se aplica ao IDEB. Então, sai a lista das melhores escolas por cidade, em São Paulo, em Belo Horizonte, né? E são sempre as mesmas escolas. São as escolas mais tradicionais, são as escolas que recebem um público, alunos de nível socioeconômico mais alto. Não é à toa
tá certo? Então, a gente sabe que existe essa correlação entre nota, entre desempenho dos alunos e o nível socioeconômico. Essa discussão tem sido feita há muitos anos, não só no Brasil, foi uma discussão que já começou lá na década de 60, mostrando essa relação entre a origem social, a origem socioeconômica e cultural dos alunos e o desempenho desses alunos em termos de notas, seja essas notas de leitura, matemática ou outra mesmo, né? E o que acontece é que quando a gente faz um ranqueamento, a gente simplesmente desconsidera esse contexto, tá certo? Então, se essa nota ela é altamente correlacionada a esse contexto, a origem dos alunos, quando a gente faz um ranqueamento, seria a mesma coisa de dizer que esse ranqueamento é um ranqueamento por origem socioeconômica, por nível socioeconômico. Então, não se pode fazer isso. Na verdade, a educação também não é uma corrida de cavalo, né? Que a gente possa colocar. Porque numa corrida, para um chegar em primeiro lugar, o outro tem que chegar em segundo e tem que ter um último colocado, né? E tem premiação. E a gente não pode transportar essa mesma lógica para a educação, porque o que a gente quer é que todo mundo chegue em primeiro lugar, né? Que todo mundo seja um ganhador. Então, essa ideia de hierarquização, de ranqueamento, ela é simplesmente um equívoco, né? Inclusive, colocar a nota do IDEB na porta das escolas. Isso também é outro equívoco, porque implicitamente o que está por trás disso é essa noção de ranqueamento. Secretaria de Estado da Educação anuncia a nota do IDEB como uma das melhores do país. É essa mesmo a nossa realidade? As notas do IDEB em Minas Gerais, ela tem crescido tanto em 2009 quanto em 2011, que foi o último, são as últimas medidas que a gente tem. Mas saiu outra agora relacionada aos dados de 2013. Essas notas têm crescido. Entretanto, a gente tem que observar dois pontos importantes. O resultado para Minas Gerais é um resultado para todas as escolas de Minas, da rede estadual e da rede municipal. E o segmento que mais tem apresentado uma melhoria, isso não só para Minas Gerais, para o Brasil como um todo, é o primeiro segmento. São os alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Então, são as notas desses alunos, o IDEB dessas escolas de quinto ano que tem melhorado de modo mais significativo. Isso é resultado de uma política intensa que tem sido implementada no país nos últimos anos de investimento nesse primeiro segmento da educação básica. Bom, dado isso, então a gente observa que é uma melhoria substancial mais no primeiro segmento. O segundo segmento, que se relaciona ao nono ano, que corresponde ao nono ano, ele tem uma melhoria relativamente pior do que a do quinto ano, e o ensino médio é de uma estabilidade e, inclusive, que não se atinge as metas que são previstas, né? Isso, em geral, acontece em todo o Brasil. Minas Gerais, para o primeiro segmento, tem apresentado uma melhoria significativa. Agora, a gente tem que observar uma outra questão. O ponto de partida do Estado já era um ponto de partida alto, tá certo? Então, se a gente for pensar em termos relativos, não é o Estado que melhorou mais. A gente tem outros exemplos. Por exemplo, Ceará tem apresentado, né, como ele começou, um ponto de partida do Ceará era baixo, ele foi apresentando melhorias mais significativas, né? Mais uma vez, não dá para fazer essa lógica do ranqueamento. Quando se fala que Minas Gerais está saindo melhor, está colocando isso em termos absolutos, hierarquizando essas notas, sem perceber o esforço de cada um desses estados em atingir as suas metas. Para finalizarmos, Flávia, o que nós percebemos que o que era para ser um instrumento de diagnóstico tem se transformado aí num elemento para responsabilizar o professor, para responsabilizar a escola pelos resultados. É esse o caminho para uma educação pública de qualidade? Eu gosto de dizer, e tenho defendido essa ideia, de que as grandes críticas, as medidas, a indicadores, são críticas relacionadas aos usos que esses indicadores têm, né? Aos usos que a mídia faz, que o governo faz, enfim.
é importante que a gente tenha um registro, que a gente tenha informações. Porque sem essas informações a gente não poderia falar de desigualdades escolares, a gente não poderia falar de exclusão escolar, a gente não conseguiria fazer um diagnóstico, afinal de contas, das nossas condições do nosso sistema escolar. A sociedade ela tem pedido transparência. Quando a gente tem a Secretaria de Saúde, por exemplo, lança uma informação a respeito de quantas pessoas se vacinaram contra a gripe, a gente está tendo um indicador, né? Não foi atingida a meta, a gente precisa, né, cumprir metas, enfim. A medida ela é interessante, ela é essencial. Agora, o problema é o uso que se faz dessas medidas. Você pôde conhecer um pouco sobre o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e pôde comparar o que de fato é o objetivo desse indicador com o uso político que a Secretaria de Estado da Educação faz. Nós pudemos perceber na conversa com a professora Flávia que a imposição de aprovação influencia no indicador, que o indicador é uma média, não é o resultado de todos os alunos. E é um perigo nós utilizarmos média como se fosse o único indicador de qualidade na educação. Agradeço a oportunidade, acho que a população teve aí uma chance de conhecer um pouco mais desse indicador que aparece de forma tão bonita nas peças publicitárias do governo. Obrigada pela sua presença. Muito obrigada. O que pensam os educadores de Minas? Profissão educador. Nós recebemos uma carta antecedendo ao concurso realizado ano passado, em que dizia que a Lei 100 não precisava fazer esse concurso. Por quê? Porque nós já estávamos garantidos no Estado. Acontece que a lei atinge a 90 mil colegas, 90 mil colegas multiplicado por 4 dentro de uma casa. Vejam o problema social que esse governo trouxe para nós. É uma propaganda mentirosa dizer que nós temos a melhor escola. Nada disso. Nós precisamos de atitude da política governamental. Para fazer algumas reivindicações ao governo, quais sejam? Primeiro, melhoria salarial, né? Mais investimentos nas escolas, acabar com o sucateamento das escolas públicas de Minas Gerais, porque hoje os trabalhadores não suportam mais conviver com os péssimos salários que hoje a gente ganha na rede pública estadual. Vamos a Brasília com as notícias da CNTE. Momento CNTE. A campanha Copa Sem Racismo da CNTE quer envolver os educadores brasileiros na discussão e na superação de todas as formas de preconceito dentro e fora de campo. O coletivo antirracismo da Alvane Leles, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, aprovou na última reunião do Conselho Nacional de Entidades, realizada em Brasília no final de maio, a criação da campanha permanente Racismo é Crime, com a proposta de colocar em pauta o respeito à diversidade. A primeira ação é voltada para a Copa do Mundo. Com o tema Copa Sem Racismo, a campanha quer sair da sala de aula e alcançar os estádios de futebol, ensinando que é preciso torcer junto, sem discriminação. As peças reforçam que a Copa é de todas as raças. Para a CNTE, começar com esse grande evento é motivo de orgulho e de muita responsabilidade, pois o exemplo vai servir como uma aula de cidadania esportiva. O objetivo desse projeto é o envolvimento de todos os trabalhadores em educação e dos alunos também nesse momento histórico, que é receber as pessoas de vários países no Brasil e nós colocarmos que a Copa é de todas as raças e que o racismo é crime. Portanto, a tarefa nossa, neste momento, é a divulgação e o chamamento para que todos possam fazer parte. O nosso time, nossa torcida, entra em campo pelo respeito à diversidade. O espírito esportivo combina com a nossa luta pela igualdade. Diga não ao racismo. Sindicatos de todo o Brasil vão receber e distribuir o material, que inclui uma tabelinha dos jogos. A expectativa é que os educadores usem adesivos no peito durante toda a Copa. No início do segundo semestre,
O coletivo vai realizar visitas nos estados para conferir as atividades promovidas e estimular a participação contínua no projeto contra o racismo nas escolas. Estamos começando agora com material de divulgação nas redes sociais, tanto na página como no Facebook, como também praguinhas para o pessoal utilizar no peito, né, na sua roupa, e também tabela, né, divulgando ali os jogos de futebol que acontecem em todo o país, né? E nós esperamos que isso chegue não somente para os trabalhadores de educação, mas chegue também para os nossos alunos e em toda a sociedade. Atualidade. Eu converso hoje com o professor Cássio Diniz. Ele é pesquisador de associativismo e sindicalismo de trabalhadores em educação. Cássio, vocês então participam de uma rede internacional de pesquisadores, não é isso? Isso, a Rede ASTE, a Rede Internacional de Pesquisadores sobre Associativismo e Sindicalismo de Trabalhadores em Educação, se dedica à pesquisa sobre esse fenômeno envolvendo os trabalhadores de educação, não só no Brasil, como também em vários outros países pelo mundo. Vocês optaram por um período de pesquisa mais recente, por exemplo, desse século, ou um período mais dilatado? Então, alguns grupos se dedicam a uma história do movimento sindical docente, ou do movimento sindical de trabalhadores de educação, mais do início do século XX. Outros, como o nosso grupo da Universidade 9 de Julho, nos dedicamos ao estudo desse fenômeno a partir da ditadura e nos anos finais da ditadura. E a sua contribuição pelo fim na luta contra a ditadura civil-militar no Brasil. A Universidade 9 de Julho é de onde, cara? De São Paulo. São Paulo. São Paulo. Sei. Agora, já dá para fazer um comparativo, você que é um estudioso da área, sobre o nível de organização dos trabalhadores em educação do Brasil e de outros países do mundo? Apesar de alguns estudos terem avançado nessa questão, eu acho que é muito cedo ainda a gente precipitar uma conclusão sobre essa temática. Mas, a partir do que já foi pesquisado, é interessante apontar que, apesar de tardio, o movimento sindical de trabalhadores em educação no Brasil se desenvolveu de forma desigual, mas combinado, no qual pôde igualar a outros movimentos que ocorrem em outros países, principalmente na Europa, Estados Unidos e América Latina. Nós estamos aqui com o seu novo livro, né? Sindicalismo e Associativismo de Trabalhadores em Educação no Brasil. Nessas demandas de organização sindical, existe também a demanda da discussão da própria educação brasileira, né? Não é uma demanda apenas corporativa. Exatamente, porque muitas vezes quando nós falamos em sindicalismo, imagina-se que os trabalhadores e a categoria que se envolve apenas são movidas por questões econômicas, financeiras, típicas do corporativismo. Mas se a gente analisar a história do movimento, principalmente da década de 60 e 70 para cá, nós vamos perceber que ela vai abarcar lutas que envolvem toda a sociedade. Um exemplo, como já foi dito, a luta contra a ditadura civil-militar e também em outros casos na América Latina, nas lutas populares contra as ditaduras que vigoraram em toda a América Latina. Eu imagino que para a organização de trabalhadores nesse setor da educação, a demanda não seja apenas corporativa, né? Então não é apenas a atuação no sindicato ou dentro da escola, mas se refere também a questões sociais, em relação com a população no geral. Isso, um caso que bastante deixa claro essa observação é a luta que o movimento dos trabalhadores de educação no Brasil teve contra a ditadura civil-militar. Mas não só no Brasil, em outros países da América Latina que sofreram com as suas ditaduras, também teve nos trabalhadores de educação, nos docentes, nos professores e funcionários de escola, uma luta contra essa situação. Então, ela extrapola a questão corporativa, econômica, financeira e vai para além das questões que abrangem toda a sociedade. Quando trabalhadores em educação, por exemplo, discutem projetos pedagógicos nas suas comunidades, depois municípios, na verdade eles estão também fortalecendo a organização enquanto categoria profissional. Exatamente. A importância de iniciar um debate educacional, pedagógico, no sentido de a própria categoria dos trabalhadores da educação e a própria classe trabalhadora em debater as políticas públicas da educação é importante para se contrapor a um discurso hegemônico dentro da nossa sociedade, que é o discurso das elites, das classes dominantes, que tentam impor um modelo de educação que, na verdade, não atende aos interesses da grande maioria da população. Então, a participação no debate, e muitas vezes o debate
puxado pelos sindicatos dessas categorias são importantíssimos. Agora, nós estamos num programa que é realizado por um sindicato de trabalhadores em educação, que é o Sindiúti, né? Que é uma história que você também já conhece e já pesquisou. Tem alguma obra prevista para contar essa história? Então, em breve nós estaremos lançando o nosso livro, chamado História e Consciência de Classe na Educação Brasileira, que abarca sobre as lutas e os movimentos que culminaram na criação da União dos Trabalhadores do Ensino de Minas Gerais em 1979. Obrigado, até a próxima para você que está em casa. O jurídico do Sindiúti tira suas dúvidas. Tira dúvidas. Meu nome é Maria Raimunda Cardoso Almeida, sou professora de Juiz de Fora. Tive a minha promoção suspensa pelo Estado. O que devo fazer? Com o advento da Lei Estadual 19837 de 2011, trouxe a suspensão de todas as promoções por escolaridade para os servidores públicos da educação mineira. Diante disso, o Sindiúti está ajuizando a ação visando a nulidade do artigo 19 da Lei 19837 para que os servidores públicos detentores de cargo efetivo que foram nomeados até 2007 possam fazer jus à sua promoção conforme lhe asseguram o plano de carreira. Para maiores informações sobre essa ação judicial, o servidor pode acessar o nosso Kit Justiça, que está disponível no site do Sindiúti. No Momento CUT Minas, continue com a série especial sobre a terceirização. Momento CUT Minas. Continuamos a conversa com Frederico Melo, ele que é técnico do DIEESE na subseção da CUT Minas, e a nossa conversa é sobre terceirização. Ele já nos explicou o que é a terceirização, por que as empresas terceirizam, e agora, Fred, conta pra gente quais são os impactos da terceirização na vida do trabalhador. Olha, numa palavra só, eu diria que o impacto é o impacto da precarização. Quando a gente fala precarização, Bia, na verdade a gente quer, não necessariamente todos os trabalhadores terão seus direitos corroídos com a terceirização, mas a ameaça, eu diria que a ameaça real é esta, né? A classe trabalhadora brasileira perde quando a terceirização avança. E por quê? Porque terceirização significa perda de direito dos trabalhadores. Perda de direito nas condições de trabalho. Por que nas condições de trabalho? Porque, na maioria das vezes, os trabalhadores de empresas terceirizadas contam com trabalhos mais insalubres, piores condições de trabalho, menos equipamento de segurança, não tem treinamento para mexer com as máquinas ou para usar os equipamentos de segurança, então significa uma piora das condições de trabalho desses trabalhadores e, consequentemente, da classe trabalhadora. É uma perda para as condições de contratação da classe trabalhadora brasileira, porque são trabalhos mais curtos, a rotatividade é maior, então o trabalhador fica, vamos dizer, 6 meses no emprego, aí é demitido, aí fica desempregado, aí consegue um outro emprego, né? Então tem uma rotatividade muito grande, eles não têm a manutenção do emprego, do vínculo de emprego a longo prazo, prejudicando até mesmo a aposentadoria, né? Mais tarde, e é também uma piora das condições de remuneração, porque como a gente já disse no programa anterior, a remuneração e os direitos desses trabalhadores são menores, né? Então, por esses motivos, pioras nas condições de trabalho, piora da condição de remuneração, piora da condição de contratação e, ademais, piora nos acordos coletivos, nas conquistas sindicais e legais, porque os trabalhadores terceirizados muitas vezes não têm essas conquistas ou as têm em menor grau, significa a precarização das condições de trabalho da classe trabalhadora brasileira. E sabe o que me espanta, Fred? É que a nossa juventude, que está entrando no mercado de trabalho, é que está sendo empurrada para essas empresas de terceirização. Eu tive a oportunidade de participar da fiscalização do Ministério Público do Trabalho em empresas terceirizadas da CEMIG. Eu vi jovens de 19 anos que pararam de estudar,
que vieram para Belo Horizonte, do norte do estado, e viviam em casas alugadas por essas empresas em condições horríveis. E a sua condição de trabalho era uma condição muito ruim, enquanto um funcionário da CEMIG tinha 3 meses de treinamento, esse terceirizado tinha 15 dias, né? E as mortes que acontecem na CEMIG, na sua maioria, são de trabalhadores terceirizados. Então, diante de tudo isso que a gente sabe que está acontecendo e que a gente luta para acabar, na sua opinião, que caminhos nós podemos seguir para alertar a população sobre esses riscos e para fortalecer a luta contra a terceirização? Olha, eu não vou dizer que é uma luta fácil, porque, na verdade, há uma tendência mundial para o avanço da terceirização. Se a gente pegar, por exemplo, o caso da Apple, né, essa empresa que faz o iPhone, o iPad, que são objetos do desejo de muitas pessoas, ela é uma empresa que basicamente produz por meio da terceirização, né? Ela concentra, na verdade, na sua sede nos Estados Unidos, só a invenção, a inovação, o design, que é muito charmoso, muito atraente, e terceiriza a produção. Terceiriza para a China, para fábricas gigantescas cujo índice de suicídio é altíssimo. Então, quer dizer, não é só o caso da CEMIG, não é só o caso da Petrobras, mas mesmo da Apple, que muitas vezes, dependendo das oscilações da Bolsa, é a maior empresa mundial em valor, também no caso dela, a terceirização é uma terceirização nefasta. A segunda questão é exatamente esta que você mencionou. A terceirização, ela atinge sobretudo os jovens, o que coloca uma perspectiva de longo prazo muito ruim para a sociedade a nível mundial. Porque se os jovens eles iniciam a sua vida de trabalho em condições precárias, é de se imaginar que eles vão ter grande dificuldade em conquistar empregos de boa qualidade no futuro. Então, é uma luta que deve ser empreendida em todos os níveis, para responder a sua pergunta do que fazer, né? Quer dizer, ela tem que ser empreendida no nível do sindicato, ou seja, no nível local, né? O trabalhador com o seu sindicato, tem que ser empreendida no nível estadual, um pouco como a CUT Minas tem feito, de chamar essa discussão, de convocar sindicatos para enfrentar conjuntamente essa discussão. Tem que ser enfrentada no nível federal, também como a CUT Minas fez, ao barrar, na verdade, não foi nem tentar barrar, ao barrar o projeto de lei 4330, que torna a terceirização amplamente possível, e até mesmo avançar para o nível internacional. Quer dizer, tem que ter algum nível de organização mundial dos trabalhadores para barrar o avanço da terceirização. Você pode conhecer um pouco sobre um assunto muito falado no movimento sindical, que é a questão da terceirização. Espero que nós possamos contar com você agora nessa luta contra a terceirização, porque é uma luta a favor da sociedade e a favor da nossa juventude. Fred, muito obrigado pela sua participação. Eu espero estar na luta com vocês. Para finalizar, fique com o humor de Rômulo Garcias. Oi, eu sou comediante e muita gente me acha engraçado, mas o assunto agora não pode virar piada. Imagine, professores adoecidos sem piso salarial que não podem sequer comer na escola, salas de aula superlotadas, escolas funcionando no lugar onde já foi um motel e outra em um posto de gasolina. A maioria das escolas sem quadra de esporte ou refeitório. É difícil acreditar que tudo isso não seja uma piada. Mas essa, infelizmente, é a realidade das escolas estaduais. Nos últimos anos, o governo de Minas deixou de investir mais de 8 bilhões de reais em educação. Não deixe que a educação em Minas se torne uma piada de mau gosto.